Very well, students! Muito bem, alunos! Hoje eu vou ensinar para vocês o uso de a e an em inglês, como é que a gente usa cada uma dessas palavrinhas. Ah, esse daí eu manjo, esse vai ser super fácil, você acha? Aula básica, eu tô aqui no intermediário. Vamos ver alguns exemplos, então? An hour, a unicorn, an honor. Teacher, peraí. Pelo que eu sei, a gente usa o a antes de palavras que começam com consoante e an antes de palavras que começam com vogal. O que são esses exemplos que você tá dando tudo errado? Pois é, não é bem assim. E se você também ficou com dúvida, assiste esse vídeo até o final. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Vi. E aqui é a Gi. E nós somos as Gêmeas do Inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. E a gente quer trazer à tona na nossa aulinha de gramática de hoje um tópico que é razoavelmente simples, mas que sim deixa muita gente em dúvida e que é muito importante, que é o uso do a e do an em inglês. Mas antes, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve também para você receber notificações de novos vídeos e continuar destravando aí o seu inglês com a gente. Tanto o a ou a quanto o an, eles são chamados de indefinite articles, que são artigos indefinidos, e a gente usa esses artigos indefinidos para acompanhar o substantivo que o falante ainda não tem conhecimento, tá? Em português é equivalente ao nosso uma, mas em inglês eles não variam em gênero, tá? Nem em número, é sempre assim, a, an. Por exemplo, olha essa frase. There once was a dog. Era uma vez um cachorro. Já que a gente não sabe nada sobre esse cachorro, a gente não sabe de onde ele veio ou o nome dele, a gente não pode falar the dog, ser específico, né? A gente fala a dog. Só um parênteses, a pronúncia dessa letra, né, do a em inglês pode variar. Você pode ver gente falando a e gente falando a, tudo bem? Tá tudo bem. As duas pronúncias estão corretas. Então você pode falar a book ou então a book. Os americanos, eles tendem a falar mais a, tá bom? A book. Tá bom, dúvida de pronúncia esclarecida, vamos pra parte prática da gramática. Se você já fez aula de inglês alguma vez na sua vida, provavelmente você foi ensinado que a gente usa a letrinha a antes de palavras que começam com consoante e an antes de palavras que começam com vogais, como a nossa aluna no começo do vídeo pensava. E por mais que essa explicação ela seja um bom ponto de partida para ilustrar o que acontece na maioria das vezes com o uso do a e do an, ela não é uma explicação super completa, tá? Ela é incompleta e falta informação aí para que de fato você nunca erre no uso dessas duas palavrinhas. O uso correto de a e an em inglês tem muito mais a ver com o que você escuta e não com o que você vê. Então deixa a gente te explicar. Você usa o a ou a quando ele vier antes de uma palavra que comece com o som de uma consoante. E você usa o an quando ele vier antes de uma palavra que comece com o som de uma vogal. Como assim, teacher? Complicou mais ainda. Bom, gente, é o seguinte. Em inglês tem até algumas palavras que podem começar com uma consoante, mas tem som de vogal e vice-versa, tá? Isso pode ser porque a primeira letra é muda ou simplesmente porque a pronúncia da palavra tem aquele som e tá tudo certo. Lembra que o inglês é um idioma semifonético, né? Então nem sempre você vai pronunciar, vai fazer o som daquilo que você lê. E aí que tá a grande sacada de conseguir aprender a usar certinho a e an. Então vamos ver alguns exemplos para explicar melhor. A cow, uma vaca. A table, uma mesa. A plant, uma planta. As palavras cow, table e plant começam com consoantes que tem de fato som de consoante e por isso não tem problema, a gente usa a letra A. Mas dá uma olhada nesses próximos exemplos. An hour, uma hora. An honor, uma honra. An X-ray, um raio-x. Gente, nesses exemplos a gente tá usando o an, mesmo que a palavra seguinte comece com uma consoante. Mas por que isso, né? Bom, por mais que a palavra hour comece com uma consoante, que é o H, ela começa com o som de uma vogal, hour. A palavra honor começa com H, mas o som é de honor, tá vendo? O som de O. A palavra X-ray começa com esse somzinho de E, X-ray. Tá vendo só como o som é muito mais importante? O que você tem que escutar é muito mais importante daquilo que você tá lendo? E olha, a mesma coisa acontece quando a gente inverte o jogo. Por exemplo, an elephant, um elefante. An operation, uma operação. An apple, uma maçã. Gente, as palavras elephant, operation, apple, elas começam com uma vogal que de fato tem som de vogal e por isso a gente tá usando an. Mas olha esses outros casos. A university, uma universidade. A unique experience,
uma experiência única. Ou ainda a one-room apartment, um apartamento de um quarto. Gente, nesses exemplos a gente tá usando o a, né? Mesmo que a palavra seguinte comece com uma vogal. A palavra university começa com U, mas tem o som de Y, university. O mesmo acontece com a palavra unique. E a palavra one room, esse one, né, começa com o som de W, one room. É parecido com aquela palavrinha win, won, que é o passado de win, que é ganhar, ganhou. Tem esse sonzinho de consoante. Então, mesmo que seja ali uma vogal, a gente vai trabalhar com ela como se ela fosse uma consoante e vai colocar o A na frente, não N. Tá fazendo sentido, gente? E só pra enfatizar ainda mais esse ponto, que é o som que importa, eu quero que você responda a seguinte pergunta. Qual que é a maneira certa de falar a seguinte frase, essa aqui que tá na tela? Eu falo desse jeito ou desse? E, gente, a resposta é que as duas estão corretas. Mas por quê? Porque nos Estados Unidos eles falam herb, então o H é mudo. Então a gente usaria an herb, porque tem som de vogal aí no começo. Mas na Inglaterra eles falam herb, herb. Então tem esse som de consoante no começo. E, portanto, eu falaria a herb. Olha só como o som é mais importante e, inclusive, sim, aí o que eu escolho usar pode variar de acordo com o jeito que uma palavra é pronunciada num país ou em outro. Pois é. Então agora eu acho que você tem o guia completo pra conseguir saber sobre isso. E agora, se você tem dúvida, né? Mas, teacher, eu não sei se eu tenho a capacidade de escutar uma palavra e, realmente entender se uma consoante tá tendo um som de vogal, uma vogal um som de consoante. Tem um site muito legal que chama twophonetics.com, que é twophonetics.com, e você consegue escrever uma palavra nesse site e ver a transcrição fonética. Calma que você não tem que saber nada de transcrição fonética, você não vai ser um expert do inglês, não é isso. Mas você precisa de muito pouco conhecimento para simplesmente ver a primeira letrinha da transcrição fonética. Se essa primeira letrinha for uma letrinha que se parece com uma consoante, então é um som de consoante, você pode usar A. E se for uma letrinha ali que se parece com uma vogal, então tem som de vogal e você pode usar N e tá tudo certo. Esse site pode te ajudar bastante. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. A gente se vê na próxima. Take care!